Paz do Senhor, igreja. Amém. Que Deus abençoe o dia de cada um. Já quero convidar o pastor Lucas, amém, para tomar o posto. Peço à igreja que coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos para frente. Vamos orar pela vida do servo do Senhor, amém. Que a partir de agora não seja o pastor Lucas, mas que seja o Espírito Santo tomando vida, amém. Grandioso Deus, bendito e eterno Pai, apresentamos ao Pai amado o pastor Lucas em suas mãos neste momento, ó Pai. E te pedimos, ó Deus poderoso e santo, que o Senhor tome a vida dele, meu Pai amado, com poder e autoridade, ó Pai. Usa, Senhor amado, o seu servo, ó Pai. Fala, Senhor amado, aquilo, ó Pai amado, que a sua igreja precisa, Senhor amado, ouvir nesta manhã, meu Pai. Estenda, ó Pai amado, as suas mãos sobre a vida, ó Pai, de cada irmão que se faz presente aqui, ó Pai. Que eles venham sair daqui, Senhor amado, alimentado, ó Pai, pelo poder da sua palavra, meu Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? As palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a todos da paz do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 4, verso de número 35. No Evangelho na qual escreveu São Marcos, capítulo 4, verso 35. Quero agradecer a Deus por este dia, por esta manhã maravilhosa. Agradecer ao nosso pastor Cristiano. Deus abençoe meu pastor aí, Juninho, Cássio. Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Fica triste não, também te amo. Deus é maravilhoso. Todos acharam? Diz assim: sendo aquele dia já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Amém? Podem se assentar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar com vontade. Queridos, debaixo dessa palavra, nesta manhã, eu tenho meditado, depois de sexta-feira que o pastor ministrou nesse mesmo tema de maneira poderosa e falou muito forte comigo. Uma mensagem que nos confrontou de maneira, eu digo por mim, foi muito forte o que Deus usou o pastor para ministrar o meu coração. E eu tenho observado de maneira um pouco mais detalhada esse texto. Eu quero compartilhar algo com os irmãos, que é uma passagem que todos nós já conhecemos. É a passagem que Jesus está à beira do lago de Genezaré, no mar da Galileia. E ali Jesus estava anunciando o reino de Deus. Ali ele estava pregando e falando sobre a fé, sobre o grão de mostarda, sobre a parábola da semente. E ele estava anunciando ali aquelas pessoas em relação à fé, como a fé é aplicada, como a fé é vista, para que eles pudessem entender que nós somos movidos pela fé. É a fé que vai trazer à existência aquilo que não existe. É a fé que vai fazer mover os céus em nosso favor. E Jesus começa a falar de maneira tranquila, mas a Bíblia diz que naquele dia, sendo já tarde, ele olha para os discípulos e diz assim para eles: passemos para o outro lado, para o outro lado da margem. Só que os discípulos entenderam, entraram todos no barco. Imagine a cena, Jesus ali, aquele barquinho, todos entrando na água, com água até o joelho, empurrando o barquinho, e todo mundo entrando dentro daquele barco, todos alegres, felizes, por aquilo que viu Jesus falar, fazer. Então é aquela coisa maravilhosa. Imagine o comentário dentro do barco. Eu acho interessante que Jesus ele sai de cena e vai lá na popa do barco, deita e descansa. E quantos eu acredito que os discípulos, apercebidos, mas eufóricos por aquilo que viram Jesus fazer, e ali naquele comentário, o barquinho seguindo o caminho, o barquinho já tomando uma distância já da praia, eu acredito que para lá do meio do caminho, um vento começa a soprar. Um vento bate
E eles, como são pescadores, acostumados a estar em alto mar, começaram a perceber que esse vento era diferente. Que o vento não era esse vento que eles estavam acostumados a sentir. Só que o vento começa a tomar uma intensidade maior. E nós sabemos que as ondas se formavam por causa do vento. E o vento começa a soprar de maneira tão forte que as ondas se levantam e começam a jogar água para dentro do barco. E Jesus não se manifesta, Jesus fica lá, deitado, dormindo. E os discípulos ali, desesperados, agoniados, eu acredito, começam a gritar um com o outro, falar ali um com o outro: rapaz, vai dar ruim, rapaz, não vai dar bom não, nós estamos longe da praia, e esse vento está soprando, as ondas estão batendo forte, nós precisamos fazer alguma coisa. O desespero começa a tomar conta, porque até então eu acredito que de primeira medida não chamaram Jesus, porque eles acreditaram que aquele vento pode estar tranquilo, vamos embora, nós somos pescadores, nós vamos aguentar o tranco, vamos lá. Mas para eles chamarem Jesus, principalmente Pedro, e chamar Jesus, porque ele fala: Senhor, não te importa que pereçamos? Tipo assim, você não está se importando com o nosso desespero? Era isso que ele estava falando para Jesus: você não está vendo o nosso desespero? Nós vamos morrer. O vento e essa onda está tão forte que nós não vamos suportar. Quem está falando ali não é um leigo. O que eu paro para analisar é isso. Não é um leigo que não conhece de pescaria, de barco, de mar. É alguém que nasceu no mar. É alguém que nasceu na pescaria. Você vai ver que todas as vezes que Jesus encontra ali com Pedro, Pedro está lá em alto mar, pescando. E para ele falar que está desesperado, é porque ele já não tinha meio para se escapar. Que ele usou todo o seu recurso de pescador e falou: não vai dar. Ele fala: Jesus, você não está vendo o que nós estamos passando, o nosso sofrimento, nós vamos morrer. Isso saiu dos nossos esforços humanos, da nossa capacidade como pescador. Não dá mais. Eu não consigo, nós não conseguimos ir para frente. Nós vamos parar no meio do caminho, não há mais o que fazer. Você não está se importando com isso? Eu vejo Jesus levantando, e você percebe que Jesus não fala nada. Jesus não fala nada, ele só levanta. Aí ele vai na proa do barco e fala: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. E ele volta, olha para os discípulos e fala: homens de pouca fé. E volta. Aí a gente para analisar por que Jesus levou os discípulos a essa situação e por que Jesus estava deitado. Agora cá entre nós, queridos, Jesus, ele tomou partido de dizer: passemos para o outro lado. E lá no lago de Genezaré, eu não sei, eu não acredito em coincidência, ali só há tempestades naquele mar 2 vezes por ano. Será que é coincidência, no mesmo momento que Jesus fala para eles: passemos, e acontece a tempestade? Será que Jesus não sabia que aquela tempestade viria? Será que Jesus não sabia? Eu acredito que sim. Jesus sabia que essa tempestade viria. E aqui a coisa que eu aprendo com Deus: Deus sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer na tua vida. Nada pega Jesus de surpresa. Nada pega Jesus de surpresa. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E Ele usa as circunstâncias do que vai acontecer lá na frente para um propósito: te ensinar. Então eu aprendo que é Jesus que te leva para as tempestades. Aí você fala: será que Deus é ruim? Será que Deus é tão mau que permite eu passar, sabendo que vai haver uma tempestade, Ele vai me conduzir a essa? Por que Ele não me livra dela? Por que Jesus poderia dizer aos discípulos: olha, vai haver uma tempestade, vamos ficar aqui, esperar um pouco, amanhã a gente parte? Mas Ele não, fala assim: não,
agora é o melhor momento. Eu vou usar essa tempestade para te ensinar. Eu vou usar essa situação que vai sair do seu controle para mostrar que comigo você vai conseguir. Que com as suas forças você não vai chegar a lugar nenhum. Que com as tuas forças você vai chegar até um prezado momento. Mas se eu estiver contigo, você vai conseguir chegar do outro lado. Jesus nos leva a essas tempestades da vida, querido. Eu aprendo uma coisa que a Bíblia nos fala, que aquele que é de Deus, o maligno não. Se o maligno não nos toca, se somos de Deus, então quem permite que as coisas aconteçam na nossa vida? A não ser Deus. E se Deus nos leva para a tempestade, Ele não te leva para te fazer sofrer. Ele não te leva para arrancar lágrimas apenas dos teus olhos. Ele te leva para te fazer amadurecer. Ele te leva em situações difíceis para te forjar. Deus, Ele te leva para situações difíceis para treinar você. Ele te leva em situações difíceis para alimentar e fortalecer a tua fé. Como assim, pastor? Simples. É fácil ter fé quando tudo vai bem. É fácil acreditar que Deus está no controle quando tudo está bem, quando a maré está calma. O difícil é falar que você ama e serve a Deus e crê em Deus quando tudo ao seu redor está dizendo que não. Este é o momento das tempestades que Deus nos permite passar para testar a tua fé. É ali que Deus vai levar você a situações de compreensões da sua vida, porque quando Deus nos leva a tempestades, queridos, os problemas que sobrevêm sobre nós, é Deus trabalhando em nós, para que nós possamos ser fortalecidos e aperfeiçoados. Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer assim: tendo-vos certo por isso, que aquele que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Que aquele que te chamou, aquele que começou a obra na tua vida, Ele vai te aperfeiçoar então, até o dia de Cristo. Então quer dizer que até que Jesus volte, ou você parta, você estará no processo de aperfeiçoamento. Você vai estar em processo todos os dias. Todos os dias nós temos algo para melhorar. Todos os dias nós temos algo para aprender. Todos os dias nós temos algo para crescer, para nos desenvolver. E Deus usa as circunstâncias das nossas vidas para isso. Por que Deus permite? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não permite nada acontecer na tua vida se não tiver um propósito. Querido, o cenário pode mudar, mas o propósito de Deus continua o mesmo. O cenário pode mudar, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Entenda uma coisa: Deus, Ele não tem compromisso com a multidão. Deus não tem compromisso com aquele que só vai atrás de pão e de milagre. Deus, Ele tem compromisso com os discípulos, porque é os discípulos que vão reproduzir aquilo que Ele está fazendo. Então sempre aqueles que foram chamados é os que mais são apertados. Aqueles que são chamados, eles têm uma intimidade com as lágrimas. Aí você fala: Deus, por que eu tenho que passar por tudo isso? Deus está dizendo: porque eu preciso te fazer crescer, porque eu preciso fazer você entender, porque eu preciso aumentar o seu nível de entendimento, eu preciso aumentar o nível de fé que você tem. Quando Deus nos leva, querido, a essas tempestades, Deus, Ele sabe que nas tempestades que passamos é onde nós vamos ser provados, é onde nós vamos ser testados, é onde as suas emoções serão trabalhadas, o seu caráter será moldado. É onde as tempestades vão mostrar quem realmente são os amigos e quem não são. É onde os seus olhos serão abertos. É onde os seus sentimentos serão ali minuciosamente detalhados para você. E vai mostrar para você quem realmente você é.
As tempestades quando a gente passa pelas tempestades, querido, quando a gente passa pelos invés da vida, você fica mais sensível. Já percebeu? É onde Deus, Ele vai trabalhar dentro de você. Porque achamos que às vezes os problemas que nós passamos externamente, Deus Ele quer mostrar algo externamente. Não, Ele quer trabalhar primeiro em você. Porque o que está externo Deus sabe, Deus resolve, Deus tem poder para isso. O que está fora, um milagre Deus faz, querido. Mas tem algo dentro de nós, que se nós não permitirmos Deus acessar, não vai dar. Não vai conseguir. Porque às vezes nós olhamos, chegamos aqui sorrindo, mas só Deus sabe como está dentro de você. E às vezes nós relutamos para realmente entender que nós somos frágeis, que nós não somos fortes o suficiente. Por isso que as tempestades ela vem para revelar as nossas fragilidades. Já percebeu que quando você passa por certas tempestades, dificuldades da sua vida, você olha para você e fala assim: Deus, não sei mais o que fazer. Deus, cadê o Senhor? Deus, faça algo por mim. Porque até a tempestade você tenta com as suas forças. Faz que nem Pedro: deixa comigo, eu já passei por tantas coisas, eu vou conseguir. E você vai para um lado e parece que você vai para o outro. E cada dia que você passa, a tempestade só tende a aumentar. Aí você fala: Deus, eu estou tentando com todas as minhas forças, os meios que eu tenho, mas nada resolve. E o que você ouve de Deus é o quê? O silêncio de Deus. Aí a gente pensa: Deus não me ouve, Deus não está comigo, Deus não está olhando para mim. Deus, você não está vendo, você não está vendo o meu desespero, você não está vendo a minha preocupação. Às vezes nós nos tornamos que nem Pedro dentro do barco. Você não está vendo, Deus, que tudo está difícil. Eu estou tentando, eu vou morrer. Esse barco vai afundar. Faça alguma coisa, Deus. Olha, não te importa com a minha dor, não te importa que eu estou perecendo. Eu preciso de ajuda, porque eu já tentei de todas as formas. Aí você fala assim: parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está comigo. É aquele dia que você ora e parece que a oração não sobe. Você ora, você chora e você levanta e parece: ah, Deus não me ouviu. A única coisa que eu senti é tristeza. Eu não senti o calor de Deus, eu não senti a mão de Deus, eu não senti nada, parece que Deus não me ouve. Eu só quero dizer uma coisa, querido: na tempestade você não precisa ouvir Deus. Na tempestade você não precisa sentir o calor, a movimentação de Deus. É na tempestade você precisa apenas saber quem está dentro do teu barco. Deus não precisa falar, basta Ele estar dentro do barco. E se você aceitou e deixou Jesus entrar na tua vida, Ele não precisa falar, Ele não precisa mover os céus, Ele não precisa fazer coisas espetaculares. Basta Ele estar dentro da tua vida, já basta. Porque se Jesus está dentro do barco, o barco não afunda. Ei, não é só porque Jesus está dentro do barco que nós vamos estar isentos de tempestade, nós vamos estar isentos de problemas, situações difíceis. Basta você entender que independente do que você passa, pelas circunstâncias internas, dentro de você tem um Deus que está ali, que Ele não precisa falar, Ele não precisa mover. Ele estando ali vai dar tudo certo. A certeza que Ele está ali é a garantia de chegada para o outro lado. Ele só tinha que ter a convicção, falar assim: Jesus está ali. Não importa, nós vamos chegar com tempestade, com vento, com mar sacudindo, com o mar balançando. Sabe por quê? Não há nenhuma tempestade que dura para sempre. Porque sempre depois da tempestade tem um sol brilhando do outro lado. Sempre dentro de uma tempestade, queridos, é Deus permitindo
você se conhecer. É onde Deus vai mostrar para você quem realmente você é. Porque é nos momentos de dificuldades, queridos, que nós revelamos as nossas fragilidades. E não é para mostrar para os outros, é para você reconhecer que você não é um super-homem, que você não é uma super-mulher, mulher maravilha. Você é um ser humano, que tem dias que vai dar tudo certo, que tem dias que tem coisas que vão caminhar, vai dar tudo certo. Tudo que você faz caminha, tudo que você faz dá certo. Mas vai chegar dias que vai sair do seu controle. Tem dias que tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que você vai estar com um problema que o pastor não vai resolver. Teu marido, a tua esposa não vai resolver. Mas o que eu tenho que fazer? Descansa. Descansa. Silêncio, não se agite. Faça aquela análise dentro de você. Entenda que tem coisas que vai sair do seu controle. Entenda que tem coisas que você não vai conseguir fazer. E Deus não vai se manifestar. Porque a primeira coisa, quando sai do nosso controle, é a gente desesperar. A gente se desespera. E é no desespero que nós tomamos as piores atitudes, as piores decisões. É no desespero que nós falamos o que não devíamos, agimos de maneiras indevidas. E quem se fere é quem está no barco com a gente. É quem está no barco junto que se fere. Quando as coisas fugirem do seu controle, ele já está dizendo, não é do seu controle. As suas palavras não vai mudar a situação. O que vai mudar é a sua atitude diante dela. Como? Quando sair do seu controle, faça que nem Jesus. Deus, a partir de agora é com você. Agora é contigo. Eu vou descansar e esperar que esse barco não afunde, mas crendo que se afundar, o Senhor está comigo. Isso também, se não afundar, o Senhor está comigo. E eu tenho a certeza que o Senhor vai ter uma resposta para isso. Não vai ser no meu tempo, não é na minha hora, não é no meu momento, é no tempo dele. Porque eu vejo, quando eles acordam Jesus, eles vão, Jesus levanta e vai na proa do barco e diz, aquieta-te vento e acalma-te mar. E olha para eles e fala, homens de pouca fé. Agora pensa comigo, o que Jesus quis dizer com isso? Chamar eles de homens de pouca fé. Como é que é ter fé no momento daquele que parece que você vai morrer? Imagina você, querido, dentro de um barco, não sabendo nadar, no meio de um mar, aquela tempestade, e falar para você, tem fé, vai dar tudo certo. Irmão, eu já tinha desmaiado umas 4, 5 vezes. Desmaiado, acordado, desmaiado, acordado. Não tem como. Por que Jesus quis dizer isso? Será que Jesus queria que eles chegassem e começassem a gritar, em nome de Jesus, em nome de Jesus? Porque a gente faz isso. Parece um problema aqui que a gente faz. Em nome de Jesus se resolve, em nome de Jesus apareça dinheiro, em nome de Jesus cala a boca aí, infeliz que está atormentando a minha vida, né? A gente começa a desesperar e achar que é assim. Mas Jesus disse uma coisa para eles, porque no momento da dificuldade e da tempestade, nós sofremos com um problema. Sabe qual é esse problema? Amnésia. Sabia disso? Porque quando está tudo bem, a gente sempre lembra de promessa, né? A gente lembra das coisas, das bênçãos de Deus. Mas quando passa o dia mal, irmão, nós não lembra de nada. A gente esquece até o nome da gente. No meio da dificuldade, você esquece até onde você está. Mas Jesus escolheu homens de pouca fé e voltou a dormir. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava falando para eles, quem disse para vocês, passemos para o outro lado? Jesus não disse, nós vamos ficar no meio do caminho. Jesus disse,
nós vamos passar do outro lado. Sabe o que ele estava dizendo para os discípulos? Se vocês lembrassem da promessa, vocês ficariam sentados esperando essa tempestade passar. Porque quem prometeu para vocês que vocês vão chegar daquele lado sou eu. Quem prometeu fui eu. E se eu te prometi, é dizer para você que essa tempestade, ela vem, mas a sua fé naquilo que eu disse vai fazer você chegar do outro lado, vai fazer você vencer essa tempestade. Jesus estava dizendo para eles: se vocês lembrassem da promessa, vocês também pegariam o travesseiro e iam deitar comigo. Eu estava te ensinando, discípulos. Eu podia, Jesus estava dizendo para eles: eu estava acordado o tempo todo. Eu só estava olhando para vocês dizendo: vem comigo, vem descansar, porque vocês têm uma promessa. Fica tranquilo, descanse, porque essa tempestade é externa, mas o que vai mover a tua vida é o que está aqui dentro. A palavra de Deus, ela tem que estar aqui dentro, querido. Deus está dizendo: não esqueça da promessa que eu fiz para você. Não esqueça da palavra que eu já liberei sobre a tua casa. Não esqueça da palavra que eu já liberei sobre a tua família. Não esqueça da palavra que eu já liberei sobre os teus filhos. Não esqueça da palavra que eu liberei sobre o teu ministério. Não esqueça da palavra que eu liberei sobre a tua vida. É ela que vai te fazer, e a garantia que você vai chegar do outro lado. Jesus estava dizendo para eles: ei, eu disse passemos. Eu não disse que ia passar sozinho. Jesus estava dizendo para eles: passemos. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai te levar para uma tempestade se Ele não for com você. Ele nunca vai te levar para uma situação difícil e permitir você entrar no momento de caos se Ele não estiver com você. Se Ele te conduz a um problema, Ele pode até levar, querido, mas Ele fala: eu vou contigo. Ali você não vai. Se você for para a fornalha, eu digo isso, querido, como Misael, Azael e Azarias, os três amigos de Daniel, quando eles foram entrar na fornalha, quem estava lá dentro? Jesus não é o quarto homem, sabe por quê? Porque Jesus não chega atrasado, querido. Ele já estava lá. Ele estava dizendo: eu vou levar vocês na fornalha, mas quando eu levar vocês, eu vou estar esperando vocês ali. Eu vou primeiro, porque eu garanto a tua chegada. Eu espero vocês aqui. Eu não vou deixar vocês ir sozinhos nessa jornada. Eu não vou deixar vocês entrar no fogo. Eu vou entrar primeiro. Eu vou estar lá esperando vocês, e com vocês estarei naquele fogo. Com vocês eu estarei naquela tempestade. Juntos nós vamos chegar do outro lado, com tempestade, com vento, mas nós vamos chegar lá. Ei, queridos, eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida. Pode estar difícil hoje, a tempestade, o vento está batendo, o teu barquinho está sacudindo, a tua casa está balançando, mas Deus está dizendo: se ela tem promessa, aguenta firme. Se ela tem promessa, olhe para a promessa, creia na minha palavra, porque isso vai passar, que isso vai passar e você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque do outro lado tem um propósito maior. Do outro lado tem um propósito maior. Eu estou te preparando para que quando você chegue daquele lado, você crê em mim, você fica mais forte, a tua fé fica alimentada, e você possa ver coisas sobrenaturais que você não viu. Fica de pé comigo, querido. Deus não vai te levar para lugar nenhum de um problema se Ele não for com você. Deus garante a tua jornada, querido. O silêncio de Deus, grava isso. Porque a maior dor que temos é quando oramos e parece que Deus não levanta profeta. Deus, parece que a gente abre a Bíblia, nada fala. Parece que a gente está fora da casinha. Aí você ora, jejua e parece que nada acontece. É o silêncio de Deus. Ei, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele está ausente. Às vezes Ele está mais perto do que você imagina. No momento Ele não quer que você grite, Ele não quer que você chore, chame, clame. Ele quer que você entenda que Ele está mais perto de você do que você imagina. Jesus não precisa falar. Jesus quer que você sinta que Ele não te abandonou. Que Ele não te abandonou. E nessa jornada você não está sozinho.
Deus parece às vezes até estar dormindo, mas Ele fala: eu não durmo, eu não tosquenejo, eu estou atento a todas as situações à sua volta. Eu estou vendo a força que essa onda está batendo no teu barco. Eu estou vendo a força. E algumas traduções falam que batia com tanta força que ele saía lasca do barco. Você fala: Deus está me machucando, está me ferindo. Eles falam: shh, fica tranquilo. Lá na frente você vai olhar para aquele barco e vai dizer: está machucado, está ferido, mas chegou ao seu destino. Mas chegou ao seu destino. Deus me traz para te dizer: não esqueça da minha promessa. Você está debaixo de uma palavra. A tua casa está debaixo de uma palavra. O teu casamento, a tua vida, as tuas finanças estão debaixo de uma palavra. Se agarre nela. Que Deus está dizendo: é nessa palavra que vai te dar forças para chegar do outro lado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus bendito, nesta manhã maravilhosa, nós nos agarramos à palavra, à tua promessa. Nós nos agarramos de maneira tão poderosa naquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito. Como Jeremias disse: Senhor, me traga à memória aquilo que me traz esperança. E nós trazemos a memória e pedimos a Ti: traz a palavra, traz as promessas de novo à nossa memória. Porque às vezes na dificuldade nós esquecemos. Mas traga de volta aquela promessa lá atrás, que foi dita, que foi falada, foi mencionada pelos Teus servos. Me faça lembrar de novo das Tuas palavras, porque eu preciso delas, Senhor. E eu me apego e eu creio que essa tempestade vai passar. Eu creio que essa situação adversa vai passar. E que o Senhor está usando este momento para me fortalecer, para me curar, para me transformar, para evoluir o meu entendimento, a minha consciência em relação ao Teu reino, às Tuas vontades, para saber quem eu sou. Deus, muito obrigado. Nós Te agradecemos pelas palavras que tem ministrado ao nosso coração. E continue conosco, Pai, nos dando força para caminhar, dando força para continuar essa jornada que o Senhor nos propôs. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.